Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar muito sobre a partida de ontem, partida que serviu para o Vascaíno ficar com os pés no chão. Vencemos a equipe da Portuguesa da Ilha por 1-0, assumimos aí a liderança do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Já vamos falar aqui sobre a partida contra o Botafogo. A gente vai falar bastante aqui sobre a situação de reforços. O Vasco anunciando aí 3 contratações. O Vasco fortalecendo bastante o sistema defensivo. A gente vai falar o nome aqui desses atletas. E obviamente a gente vai falar sobre a situação da SAF, a AGE, e a gente vai falar sobre a situação da virada de mesa no campeonato carioca, porque a gente tem novidades e isso vai impactar aí na tabela, certo? Então, meus amigos, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho. Vamos lá, sem demora, para o vídeo não ficar longo. Bem, meus amigos, ontem o Vasco da Gama venceu a Portuguesa da Ilha. Jogo difícil. O Nenê marcou o gol 52 com a camisa do Vasco da Gama. Mas é o seguinte, se o Vasco saiu com a vitória ontem, foi por conta do goleiro Thiago Rodrigues. Que atuação do nosso goleiro. Esse goleiro aí, que o torcedor do Vasco, de forma carinhosa, está chamando de Batman, fez umas 3 defesas ontem, que eu vou contar uma coisa para vocês aí. Foram formidáveis aí. E como o Thiago Rodrigues segurou lá atrás, o Vasco somou mais 3 pontos. E é o seguinte, a gente precisa ter os pés no chão. O Vasco é um time em formação, certo? Campeonato Carioca, na minha humilde opinião, não serve para poder medir aí se esse atleta tá arrebentando, se outro atleta tá arrebentando. Vamos com calma, vamos com calma. O Vasco é sim um time promissor, mas os pés têm que ficar no chão. Foi muito bom o Vasco não ter tomado gols ontem. O Vasco encerrou aí uma sequência de 15 jogos. O Vasco vinha de 15 jogos consecutivos levando gol. O último jogo que o Vasco tinha passado em branco foi no dia 27 de setembro do ano passado, quando o Vasco venceu a equipe do Goiás. E parabenizar aí o torcedor do Vasco, porque estiveram lá em São Januário ontem 5.749 torcedores. Muita chuva no Rio de Janeiro, jogo que teve transmissão da Record e o torcedor ainda, olha, foi em grande número aí. Então parabéns ao torcedor vascaíno. Para a partida contra o Botafogo, a gente vai ter um desfalque. O lateral direito, o Everton, ele está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo e o Léo Matos deve assumir a condição aí de titular do Vasco da Gama para esta partida. O Vasco que viaja na sexta-feira para o Castelão, para o Maranhão, São Luís, e é o seguinte, nós vamos fazer a cobertura lá do Aeroporto Internacional de São Luís. Bem, meus amigos, com relação à situação envolvendo reforços, o Vasco aí anunciando 3 reforços para a sequência do ano.
E é o seguinte, além do Zé Gabriel, que está chegando aí no Rio de Janeiro essa semana para fazer exames médicos e para ser apresentado como novo reforço do Vasco da Gama, zagueiro aí que também pode jogar como volante, está confirmado aí. O Vasco ontem fechou as contratações aí do zagueiro Quinteiro e do volante Luiz Henrique, ambos lados do Fortaleza. E é o seguinte, rapaziada, o Vasco investindo muito aí nessa situação aí do sistema defensivo, né? Vê que o Vasco está trazendo 3 jogadores para o sistema defensivo: Zé Gabriel, Luiz Henrique e o Quinteiro. Ambos os jogadores aí que estão vindo do Fortaleza vêm com um contrato aí com o Vasco da Gama de empréstimo até dezembro, pessoal. E o Zé Gabriel, vindo lá do Internacional, assina por 2 anos com o Vasco da Gama. Bom, galera, a gente está fiscalizando aí a situação da SAF, certo? A gente deverá ter novidades ainda essa semana aí. O estatuto da SAF está pronto. Agora eles devem marcar aí uma data para poder ir para o Conselho Deliberativo para ser julgada essa situação aí. Precisa aí de 2/3 dos votos lá no Conselho Deliberativo. Passando pelo Conselho Deliberativo, a gente vai ter a AGE aí para o quadro social do Vasco resolver essa situação. E a nossa AGE, hoje a gente vai ter aí uma reunião bacana aí, porque está confirmado protesto lá em São Januário, onde terá coletas de assinatura no dia 17 de fevereiro. E pessoal, até, se Deus quiser, o dia 28 aí a gente já deve ter todas essas assinaturas aí. Agora, um assunto que está dando o que falar aqui no Rio de Janeiro é essa virada de mesa, essa falta de organização no campeonato estadual, né? Tapetão, mal começou o campeonato, time podendo perder ponto. Então é o seguinte, a gente tomou conhecimento essa semana que o Boa Vista foi denunciado no TJD. Quem vai julgar o caso é a presidente do TJD, a doutora Renata Mansur. E é o seguinte, rapaziada, essa situação, né, envolvendo Boa Vista, o Boa Vista poderá perder 7 pontos no campeonato. O Boa Vista inscreveu um jogador aí errado aí nas 3 primeiras rodadas do campeonato carioca. E é o seguinte, isso vai beneficiar os clubes que estão brigando ali pela 4ª colocação. Entre eles ali o Flamengo, Boa Vista, que está ali cheirando o cangote do Mulambo da Gávea. Então, essa situação aí foi uma denúncia que foi feita pelo Madureira e também pelo Bangu, que indiretamente pode beneficiar aí o Flamengo que está com 7 pontos na 4ª colocação. O Boa Vista, né, junto com a Portuguesa da Ilha, são os 2 clubes aí que têm condições aí de fazer frente aí e tentar chegar ali nas semifinais superando algum grande. Então vamos tomar de conta disso aí, que o Mulambo pode simplesmente se aproveitar dessa situação. Então, galera, eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!